paz do Senhor Jesus, passando aqui para orarmos, deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Salmo 104. Vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti, pedindo perdão de falhas, pensamentos, omissões. Guarda e livra-nos, Senhor, de todo mal. Repreende toda a fúria do inimigo. Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar. Venha falar conosco no nome de Jesus. Senhor, acampa teus anjos ao nosso redor, ao redor dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso cônjuge, Senhor. Vai livrando do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Que todo o mal, todo o peso, toda a procrastinação bata em retirada no nome de Jesus. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. Pai, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. O Senhor é um Deus poderoso, é um Deus grande, é um Deus forte. É o leão da tribo de Judá. Pai, aquilo que nós não podemos, o Senhor pode. Aquilo que nós não conseguimos, o Senhor consegue, Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pai, estamos diante de Ti, Senhor. Guarda e livra-nos, Senhor, de toda armadilha e todo mal. Em nome de Jesus, engrandecido e louvado seja o Teu nome. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: bendizei a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre de luz como de uma veste. Então, ele se cobre de luz como de uma veste. A glória de Deus é tão poderosa que o homem não pode olhar, não pode ver, não pode, né? Quem vê a face do Senhor? Tão poderoso, tão grandioso, tão majestoso. Estende os céus como uma cortina. Tudo veio de Deus, tudo foi criado por Deus. Ó, põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Faz das nuvens o seu carro e anda sobre as asas do vento. Deus, só nesses primeiro versículo nós vemos a deidade, a grandeza, o poderio, a soberania do nosso Deus. E a criação, sendo ele criado, ele o fundamento de toda a criação, ele o fundamento de tudo que ele fez, aleluia. E nós vamos entendendo que a criação, no verso 3, ela está sujeita ao Criador. Ela está para servir ao Criador. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Né, ó, faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Veja, até os ventos são mensageiros do Senhor, até o vento leva a mensagem do Senhor, até o vento, ele é utilizado por Deus. Nós sabemos que na época das frutas, na época em que a árvore vai ter que produzir, antes ela tem que ser polinizada, né, que se diz, e o vento, ele tem essa função, né, ele leva o pólen. É como se Deus estivesse falando, os ventos, eles são necessários, porque eles levam uma mensagem. Talvez você possa estar vendo uma ventania, uma tempestade, e o Senhor está dizendo, até os ventos, até o dia mau, eles levam uma mensagem. Eles trazem uma mensagem de Deus, né? Eles nos apontam, até a natureza nos aponta para a grandiosidade do Senhor. É onde o homem e a mulher não têm controle. Eu sou falha, você é falho, nós somos falhos, nós somos humanos. Não que nós temos que nos gloriar disso, não, muito pelo contrário, mas é onde nós temos que nos agarrar no Senhor e pedir a misericórdia, para que Deus venha ter misericórdia de nós, nos revestir com a sua misericórdia todos os dias. Que até os ventos, né, faz dos ventos seus ministros, isso é, até na natureza, ela é mensageiro, ela mostra. Quando a pessoa vê uma catástrofe, vê algo, né, que nem ontem teve aí a ventania no estado de São Paulo, aquele temporal, foi poucos minutos, mas você vê a grandiosidade do Senhor. Até o ímpio, até aquele que diz que é ateu, ele diante de tudo isso, ele pode falar que foi a natureza, mas tudo é a criação, obedecendo o Criador. Deus está no controle de todas as coisas. Ai de mim e de você, se não fosse essa misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. Ele lançou os fundamentos da terra, no verso 5, para que não vacile em tempo algum. Então Deus, ele fez o fundamento, e o fundamento de todas as coisas da terra está sujeito ao Criador. Está ali para não vacilar em tempo algum. Está firmado em Deus, que Deus é o Criador. Ó,
Tu a cobriste com um abismo como uma veste. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão, a tua repreensão, né? Pela tua repreensão fugiram. A voz do seu trovão se apressaram. Então, quer dizer, Deus, ele, no início, lá em Gênesis, diz, né, que a terra era coberta, né, pelas águas. E Deus fez ali a separação, né? Deus pôs limites nas águas. E nós vamos vendo aqui o salmista louvando, engrandecendo, falando, né, da glória de Deus que é manifesta em toda a criação, na conservação de todas as coisas. Deus está em tudo. Nada está no nosso controle, né? Às vezes o homem, quando fabrica, faz algo, ele descobre algo, né? O papel que o homem fabricou, né? Ele acha que ele estufa o peitinho, fica feliz, mas o homem não tem como fabricar aquilo, né, que Deus fez, que foi os fundamentos, a natureza, tudo teve uma base, um princípio, um começo em Deus, né? E os homens não querem entender, não querem se render muitas das vezes à vontade do Pai. Aleluia! Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para elas fundaste. Então Deus fez a separação das águas e cada água ocupou o teu lugar. Cada criação, cada parte da natureza está ocupando o teu lugar. Limite-lhes traçaste. Então Deus pôs limite nas águas, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Veja, Deus, ele colocou limite na sua criação, né? Tu que nos vales fazes rebentar nascentes que correm entre os montes, dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos monteses, mata com ela a sua sede. Então Deus, ele provê para toda a sua criação. As águas ali, né? As nascentes, elas têm um propósito, né? Não só para suprir o ser humano, mas também a toda a criação. Se ele cuida até do jumento, se ele cuida até das aves, se ele cuida dos animais silvestres, quanto mais de mim e de você. Talvez você possa estar olhando para uma situação na tua vida, você fala que não tem saída, você já perdeu a esperança, talvez você está entristecido, mas confia no Senhor. Se Ele é tão soberano e é grande, majestoso, para com toda a criação, você faz parte dessa criação. Você está incluído nisso tudo, mas é necessário você aceitar Jesus como Senhor e Salvador. É necessário você reconhecer o que Deus fez por você, fez por mim, fez por todos nós, quando deu Jesus naquela cruz, para pagar o preço de um pecado, uma queda, para que nós sejamos resgatados para a honra e glória do Senhor, né? Aleluia! Verso 12, junto delas habitam as aves do céu, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se de fruto das suas obras. Então, é pela permissão de Deus que a terra dá o fruto. É pelas águas que descem ali. É pelas águas do Espírito Santo de Deus fluindo na nossa vida que nós vamos dar frutos, que nós vamos prosperar, que nós vamos estar alicerçados em Cristo Jesus. Não tem outro meio de dar frutos, não tem outro meio de nós podermos, né, ali ser guardados, se não for através de Deus. E Ele está cuidando. Ele faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem, para que tire da terra o alimento. Então Deus dá o alimento tanto para os animais quanto para os homens. Deus, ele é providência. Deus é cuidado. Deus é direcionamento. Busca no Senhor. Tudo que você for fazer, busca no Senhor. E o vinho que alegra o seu coração, ele faz reluzir o seu rosto com o azeite e o pão. A nossa alegria, o vinho que alegra o nosso rosto, é a boa nova, é Jesus, é aquilo que Jesus fez por nós. É uma nova aliança, né, que faz reluzir, né, o seu rosto com o azeite e o pão. É uma unção dada por Deus. É uma unção derramada sobre aquele que aceita Jesus. O pão que nos alimenta, a palavra do Senhor. O pão que nos sustenta, Jesus Cristo de Nazaré, né, que fortalece o seu coração.
Nós só conseguimos ser fortalecidos, reanimados, guiados, se for pela palavra de Deus, se for pela fé naquilo que Jesus fez por você na cruz. É tomando posse de tudo que Jesus fez por você. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus tem bênção, tem prosperidade, e não é o conto da carrochinha, mas é um posicionamento. É você se posicionar para tomar posse de todas as bênçãos que Deus tem para derramar sobre a tua vida. É você se posicionar e entender. Quando nós ceamos, diz lá, examina-se o homem a si mesmo, para que não venha ser julgado pelo mundo. O que que é? Examina a tua fé. Aonde que esse examinar não é o seu pecado, porque pecado vamos ter todos os dias até Jesus voltar. Mas examina a tua fé, porque se a tua fé estiver em Jesus, cada dia mais você vai se santificar, você vai se envergonhar, você vai se quebrantar, você vai se consertar e vai crer que Jesus foi lá e teve misericórdia. E ele remiu os teus pecados, ele reme os seus pecados, ele te lava, ele te purifica. Então, examina-se o homem a si mesmo, examina como que está a tua fé. Como que está a tua fé naquilo que Jesus fez, que é tão precioso, tão maravilhoso na minha e na tua vida. O que Jesus fez por nós. Foi um preço pago. Aquele que era inocente, ele pagou um preço para nos resgatar de um lamaçal de pecado. Então, todos os dias, nós temos que nos agarrar ao Senhor e entender, vale a pena servir esse Deus, vale a pena eu dizer não para a minha carne, vale a pena eu deixar Deus me transformar, vale a pena eu abrir mão do pecado, né, das orgias, né, do engano, do vício, das drogas. É necessário eu abrir mão para eu viver o melhor que Deus tem para mim nessa terra. É Ele que supre as nossas carências. Aí ele dá o alimento, ele dá alegria, ó. E o vinho que alegra o seu coração. Então Deus, ele nos dá alimento, mas ele quer nos dar alegria também. Ele não quer só suprir, ele quer que você esteja alegre, que o seu rosto venha reluzir, né? Com o azeite, com a unção de Deus, com o pão, que é a palavra, que é Jesus, que fortalece o nosso coração. Então quando nós ceamos, né, faça isso em memória de mim, isto é, que a sua intenção, examina a sua intenção de cear, reconhecendo o que Jesus fez por você e tomando posse de todas as bênçãos que Deus derramou sobre a tua vida. Ó, satisfazem-se as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que lhe plantou, onde as aves se aninham, quanto a cegonha, a sua casa é nas faias. Veja, Deus, ele está cuidando, ele está zelando, ele está protegendo, até das cegonhas, dos animais, né? Os altos montes são um refúgio para as cabras monteses e as rochas para os coelhos. E assim vai falando de todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre toda a criação. Você vai lendo. Aí ele, no verso 35, diz assim, ó, desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Então, eu vou ler o verso 33, que diz assim, cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Então, o salmista reconhecendo a criação, que ela é dependente do Criador, e que a criação está sujeita ao Criador. Reconhecendo a soberania do nosso Deus, reconhecendo o quanto Deus é poderoso, é grande, é o Criador, e que nada está no controle do homem, mas tudo no controle de Deus. Ele diz então, eu cantarei ao Senhor enquanto eu viver, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. A glória é toda dele, a glória é dele, louvado é o nome do nosso Deus. A minha meditação a seu respeito será suave. Então nós vamos pensar em coisas boas, vamos estar alegres, calmos, confiando que Deus está na minha e na tua vida. Eu me alegrarei no Senhor. Então a nossa alegria tem que estar em Deus. Não na força do nosso braço, não em um momento, não em um vício, não na droga, não na prostituição, não colocando a tua confiança que alguém vai te fazer feliz. Mas a sua alegria tem que estar em Deus. Eu me alegro no Senhor, porque Ele tem o melhor para mim. Aleluia! A minha meditação a seu respeito será suave em todas as coisas. Eu me alegro no Senhor, eu confio que Ele está no controle da minha vida, Ele está me guardando, Ele está preparando o melhor dessa terra para mim. Era o que o salmista estava dizendo.
Ó, desapareçam da terra os pecadores e os ímpios não sejam mais. Então, tá declarando que Jesus vai voltar. Ele veio, pagou um preço por nós para remir os nossos pecados, para nos resgatar de um lamaçal de pecado. É necessário aceitar o sacrifício de Jesus. É necessário estar à disposição do Espírito Santo de Deus. É necessário entender, né, que nós somos justificados, não porque nós não temos pecado, mas nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos justificados por Jesus. E aquele que não aceita, né, ser remido, ser lavado, ser purificado, ele é tido como ímpio, né? Porque ele não se arrepende, ele não reconhece o seu Criador, ele está pecando contra Deus. E os ímpios, eles não vão ser mais, porque Jesus vai voltar como juiz. Jesus vai voltar e ele vai aniquilar todo o pecado da terra. Aleluia! Bendizei, ó minha alma, ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e louvai ao Senhor. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, se é na situação financeira, se é no teu casamento, se é com teus filhos, se é um mar de impossibilidade na tua frente, mas declara no nome de Jesus que o Criador, ele criou todas as coisas, ele supre as necessidades, ele se importa até com aquele que está lá, né, no meio do mato, lá que ninguém está vendo, o passarinho, a cobra, os bichinhos, ele dá provisão para cada um deles, ele tem cuidado, quanto mais de nós, se ele cuida de toda, né, a sua criação, quanto mais de nós, né, então ele tem interesse em cuidar de tudo que ele criou. Ele tem interesse em cuidar de tudo, mas nós temos que deixar Deus cuidar de nós. Nós temos que permitir Deus, aleluia, que ele continue a fazer. E ele continua a se revelar todos os dias. Em uma tempestade, num terremoto, no sol que brilha todos os dias, nas árvores que dão seu fruto. Todos os dias Deus tem se revelado para mim, para você. No sono que nós vamos dormir e no amanhecer, no ar que nós respiramos. Tudo é Deus, tudo vem dele. É no ventre de uma mulher grávida, ele se manifesta, né? Você poder viver, seja grato pela tua vida, não murmure. Quantas pessoas ficam plantando semente ruim porque ela fala mal da sua própria vida. Ela maldiz todos os dias a sua própria vida, reclama da vida que tem. E ela não se alegra, ela não vê beleza. O homem sem Deus não vê beleza nas coisas que Deus criou. Imagina você criar uma obra de arte, criar algo. Ou você tem teu filho e alguém falar mal do seu filho para você. Alguém botar defeito no teu filho. Você não vai gostar, eu não gosto. Você pode até falar, direcionar teu filho para algo, você pode até corrigir, né, dizer alguma coisa ali, mas você não permite ninguém falar mal do seu filho. E imagina Deus vendo você todos os dias amaldiçoar a tua vida que ele te deu. Você dizer mal da sua própria vida que ele formou. Ou você maldizer algo, alguém que ele criou. Uma criação, maltratar um bichinho, maltratar um animal. Você realmente aceitou Jesus? Você realmente está sendo, né, lapidado pelo Espírito Santo de Deus? Quando você se né, flagela, tem pessoas que se machucam, passa gilete no braço, tira cabelo, tem pessoas que todo tempo está procurando a doença, de vez de procurar Jesus, que é a luz, né? E maldiz, diz que não vai dar certo. Então está indo contrário do que é Deus. Não, Deus, ele diz que vai dar certo. Deus, ele não é perdedor, ele é vitorioso. Ele é vitorioso. Se você não é religião, é Deus, é Jesus. É você pensar como Jesus pensou. Vai dar certo. Se você disser que não vai dar certo, Deus, ele não está nesse negócio. Porque Deus, ele não é perdedor. Se Deus falou que está com você em algo, ele vai permanecer com você, vai dar certo, vai concluir, vai dar certo, as portas vão se abrir, porque o nosso Deus não é Deus perdedor, mas ele nos dá promessa, ele nos dá tudo, está tudo disponível para nós, porque Jesus conquistou tudo para nós, mas nós temos que exercer a fé, nós temos que exercer a condição de fé, para tomarmos posse de tudo que Deus fez por nós. Ele já fez por nós. Nós temos que tomar posse no nome de Jesus, amém? E isso é uma metanoia. Você tem que mudar a tua mente.
Você tem que mudar seus pensamentos. Nós temos que mudar nossos pensamentos. Nós temos que esforçarmos todos os dias. Talvez você foi criado em uma família aonde tudo foi negativo. Talvez você tenha exercitado isso com teus filhos, mas Deus hoje está chamando a minha e a tua vida para que nós venhamos prestar atenção o que nós temos declarado com os nossos lábios, o que nós temos trazido na nossa memória, no que nós temos crido. Eu e você temos todos os dias esperar grandes coisas, coisas grandiosas para o nosso dia, para a nossa vida. Isso não é orgulho, não é pretensão, isso é fé, isso é acreditar e tomar posse de tudo que Jesus fez por nós na cruz. E nós, então, guerrearmos no mundo espiritual. E nós, então, agirmos conforme a palavra de Deus. Não somente orar e esperar, é orar, a oração, orar e ação, orar e agir, orar e declarar, orar e fazer. Aleluia! Orar é falar, é declarar a palavra. Deus, ele começou desde Gênesis, né? Usando a palavra, o verbo estava lá. Haja luz. O verbo Jesus. Então, haja, toma cuidado com o que você tem declarado com a tua própria boca. Aleluia! Então, essa é a palavra de Deus para minha e para a tua vida no dia de hoje. Declare coisas boas. Comece a escrever coisas aí que vão edificar a tua vida. Na porta do teu armário, na tua geladeira. Comece a pôr coisas que alegram, não que vai te trazer para baixo. Mas comece a pensar em Deus, um versículo bíblico, uma palavra de bênção, uma palavra de prosperidade. E se você tem decretos que você assinou, que você escreveu, que você se destruiu, planejamentos horríveis. Tem pessoas que escrevem o próprio mal, né? Tem pessoas que declaram o seu próprio mal. Agora, no nome de Jesus, você vai orar quebrando toda essa maldição. Você vai quebrar toda essa legalidade vinda de geração, vinda de gerações em gerações na tua vida, na tua casa. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós quebramos, Senhor, toda aliança, toda legalidade, todo mal que nossos antepassados, Senhor, deram legalidade. Que eles assinaram, que eles tomaram posse do mal, Senhor. Nós abrimos mão, Senhor, de toda falência, tanto física, espiritual e material. Senhor, nós quebramos, nós anulamos, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes as nossas descendências, eles tomaram posse de coisas negativas, que eles não eram capazes, que eles não iam conseguir. Eles declararam falência, Senhor. Mas hoje nós declaramos as bênçãos do alto céu. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas das vezes nós declaramos a nossa falência, mas nós abrimos mão, Senhor. Nós abrimos mão dessa herança espiritual. Nós abrimos mão daquilo que nós colocamos como decreto na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Nós abrimos mão de tudo aquilo que não é de ti, Senhor. Nós abrimos mão de toda a legalidade, Jesus. Mas hoje nós, Senhor, fazemos uma aliança com o Senhor. Nós tomamos posse de todas as bênçãos do alto céu. Nós tomamos posse de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós tomamos posse, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pai, nós quebramos, anulamos, Senhor, no nome de Jesus. Quebra, Senhor. Quebra toda sentença maligna, Senhor. Todo mal que está sendo lançado, Jesus. E nós declaramos que o ambiente que nós estamos é paz, é luz, é prosperidade, é bênção. Nós declaramos, Senhor, a remissão dos pecados. Nós declaramos, Senhor, as brechas fechadas, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua luz, a tua fluidez. Senhor, nós declaramos, Senhor. Nós vamos meditar a teu respeito, Senhor. E é suave, é agradável, é próspero, é abençoado, Senhor. Nós vamos meditar no Senhor que tem a luz, que tem a paz, que tem a prosperidade. Pai, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós declaramos que nós estamos progredindo, estamos crescendo, estamos avançando para a honra e glória do teu nome. Pai, que diminua nós, o nosso eu, mas que cresça a tua glória. Pai, que a criação venha estar sujeito ao Criador, Senhor. Não porque o Senhor quer ser um Deus carrasco, um Deus, né,
ali autocentrado, mas porque o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós, porque o Senhor tem aquilo que nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nem sequer desceu ao nosso coração, preparado para cada um de nós, Senhor. Pai, nós tomamos posse, tome posse no nome de Jesus, das bênçãos do alto céu, portas abertas, finanças destravadas, o sobrenatural de Deus sendo derramada sobre a tua casa, sobre a tua vida, a luz do Senhor resplandecendo, portas onde não tem porta, Senhor. Pai, clientes, Senhor, que um cliente venha suprir a necessidade, Senhor, que um cliente venha, Senhor Jesus, suprir a necessidade, Jesus. Nós declaramos que aquilo que estava emperrado, travado, vai fluir, vai florescer, Senhor. Nós declaramos, Senhor, salário sendo multiplicado, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que aquilo que hoje, Senhor, é o nosso salário, será o nosso dízimo, Senhor, que nós vamos prosperar, nós vamos derramar no teu reino, nós vamos, Senhor Jesus, derramar em outras vidas, Senhor. Pai, nós declaramos, Senhor, que nós somos segundo a tua vontade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Acampa teus anjos ao nosso redor, tira todo engano, tudo aquilo que não é de ti, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Guarda, Senhor, e livra-nos, Senhor, de todo mal. Senhor, nós declaramos as tuas bênçãos, nós declaramos que nós somos em excelência, em nome de Jesus, e que tudo aquilo que não é do Senhor, pega o que é dele, bata em retirada no nome de Jesus. A sua luz é derramada, a tua luz é próspera. Eu vejo, Senhor, a tua luz sendo derramada, a tua unção, o falar em línguas, Senhor, a ser derramamento do teu Espírito sobre aquele que crê, um derramamento do teu Espírito sobre aquele que crê. Senhor, é tempo de nós nos agarrarmos ao Senhor, é tempo de toda a criação derramar-se diante de ti, curvar-se diante do Criador, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, cuida, zela, protege, desperta o teu povo, Senhor, que o povo se levante em oração para guerrear pela tua casa, para guerrear pelos seus, em nome de Jesus. Que esse homem, que essa mulher comece, se levante nesse momento, vai nos cômodos da casa deles, ungindo, declarando: eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Lendo o Salmo 91, declarando que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o socorro bem presente no momento da nossa angústia. Deus é o cuidador, é a proteção, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Tome posse no nome de Jesus. Tome posse, se levanta na presença do Senhor. Declara as bênçãos do alto céu. Vai na onde que está emperrado. Se tem um caderno com dívidas que alguém te deve, você vai lá declarar as bênçãos sobre a vida dessas pessoas, que elas vão ser abençoadas, que elas vão te pagar. Se você tem dívida, você vai declarar as bênçãos, né, que você vai conseguir cumprir, que o sobrenatural do Senhor vai vir sobre a tua vida, que você vai ser abençoador, que você não vai ficar devendo nada para ninguém, em nome de Jesus. Se você está com a tua despensa vazia, na unção poderosa do Espírito Santo de Deus, você vai abrir, você vai ungir, você vai declarar o sobrenatural do Senhor na tua vida, o derramamento do alto céu na tua vida. Você vai declarar nas suas finanças, você vai declarar na tua saúde, você vai declarar na vida dos seus filhos, você vai declarar para a honra e glória do Senhor Jesus: eu e minha casa serviremos ao Senhor, em nome de Jesus. Que você venha ter a intenção certa, Pai, em nome de Jesus, aonde tem um coração, Pai, vivendo para a tua glória, para o teu reino, sendo discípulo, Senhor, que o Senhor venha derramar da tua glória, do teu poder, da tua bênção. Eu declaro no nome de Jesus, na unção derramada sobre a minha vida, Pai. Eu peço, Senhor, abençoa, Pai, aquele que está com o coração puro e quebrantado diante de ti, Senhor. Pai, derrama do sobrenatural, tira toda a procrastinação, tudo aquilo que não é do Senhor, bata em retirada, em nome de Jesus. Nós tomamos a posse do nome de Jesus. Nós tomamos posse de tudo que Deus fez por nós. Nós tomamos posse da prosperidade, da bênção, do derramamento do Espírito, da fortaleza na alma, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.